Opa, aqui é o Juliano, diretor da AMBA, Escola de Dança. Talvez você já me conheça, já me segue pelos meus canais ou a própria AMBA. E o fato é que eu estou gravando vídeos onde eu apresento ferramentas, dicas, um conteúdo para te ajudar a performar melhor na sua escola, ter uma escola de dança mais organizada, com uma gestão mais profissional, dicas para te ajudar a encher suas turmas de alunos e te ajudar a conquistar a independência financeira com a dança, que é a sua paixão, não tenho dúvida disso, mas você tem que entender que também é o seu negócio e é um grande negócio, um negócio pujante e que a gente tem que tratar como tal. E hoje eu quero falar para você de uma ferramenta que eu desenvolvi que ela foi fundamental para deslanchar, para eu sair de uma turma de apenas 12 alunos e construir uma carteira de clientes de mais de 1000 alunos em apenas uma das nossas unidades. Então, para a gente poder ter um controle, uma manutenção e poder otimizar cada minuto, cada hora, cada sala que você tem na sua escola de dança, eu desenvolvi uma ferramenta chamada Mapa de Clareza de Turmas. Essa ferramenta fez toda a diferença e até hoje eu a uso. É muito fácil para você colocar realmente essa ferramenta na sua rotina, vai virar um hábito seu. Eu, por exemplo, toda sexta-feira é sagrado, eu sento em uma cadeira e tenho uma visão completa de todas as turmas, de todos os alunos que eu tenho, de cada modalidade, em cada horário, cada dia e de cada unidade da AMBA. Eu vou te falar como que a gente prepara isso e como que você pode otimizar o número de alunos da sua escola, do seu estúdio, independente do tamanho do seu negócio, mesmo que seja uma única sala, mesmo que você trabalhe com uma única modalidade, ou se você tiver uma escola de dança maior, uma escola de dança bem grande, com muitas salas, que atenda diversas modalidades, você precisa usar essa ferramenta para ter uma melhor performance e realmente otimizar o número de alunos da sua escola. Então, de forma bem básica, para você pegar o contexto, para você entender muito bem o que eu proponho para esse mapa de clareza de turmas, é a gente entender o que forma uma turma. É claro, isso aí você já sabe os elementos para você fazer uma turma. Então, sala, modalidade, professor, faixa etária, nível, o valor que você vai cobrar, são combinações diferentes que você vai fazendo com que você monte a sua grade de turmas. Então, assim, esses elementos, eles são fundamentais para você entender qual aquele que vai funcionar melhor para a sua cidade, ou para o seu bairro, ou para o tamanho da sua escola. Porque muitas vezes você tem uma sala apenas e tem escolas com 6, 7 salas de aula e que você pode variar mais, brincar mais com essas combinações. Agora, o que vai fazer você ter muito aluno em cada turma dessa é ser assertivo na combinação desses elementos. Quanto mais assertividade você tiver, claro, maior vai ser o número de alunos matriculados, maior vai ser a procura e maior vai ser a possibilidade de você criar outras turmas em outras salas e ir crescendo. E muitas vezes a gente consegue ser assertivo, bombar nessa turma, começar lá com 15, 20, quizá 30 alunos, mas com o decorrer do tempo, essa turma vai minguando. E aí você começou com 20, daqui a pouco você está com 15, fica com 8, até que tem que fechar a turma. E como funciona esse mapa de clareza de turmas? Hoje eu tenho um sistema de gestão, existem diversos aí no mercado, que é fácil, te permite, você entra lá no relatório, você sabe, turma de balé segunda e quarta, 10 horas, você sabe quantos alunos tem. Turma de jazz, terça e quinta, 8 horas. Enfim, você tira um relatório, você consegue visualizar na tela do seu computador. Só que, qual o problema disso? Você não consegue ter um olhar, uma visão do todo. Você não consegue, numa única tela e de forma direta e simples, visualizar todas as turmas, todos os horários e todos os alunos. Por isso que eu fiz um quadro, eu pego todas essas informações que estão no meu sistema de gestão, nesse relatório, e alimento um quadro onde eu coloco lá todos os dias da semana, todas as turmas que existem, e ali eu vou pontuando semanalmente, toda sexta-feira, no nosso caso aqui, eu vou atualizando esse quadro. Aí ele funciona mais ou menos assim. Você vai montar um quadro onde você vai colocar uma primeira coluna, os horários. Então você pega de 8 da manhã até todas as turmas que você tem. Sei lá, até 8, 9 horas da noite. Numa outra coluna, você vai colocar os dias da semana e as salas disponíveis na sua escola. Por exemplo, aqui a gente trabalha aqui na AMBA com as turmas segunda e quarta, terça e quinta, sexta
e sábado. Só que segunda e quarta e terça e quinta elas estão sempre juntas. Então eu faço assim, ó, eu coloco segunda e quarta e crio uma outra que é terça e quinta. E aí você coloca as salas. Por exemplo, se você tem 3 salas, você coloca aqui, sala 1, sala 2 e sala 3. Depois você vai fazer nas linhas quais são as turmas que você tem. Por exemplo, segunda e quarta, 8 horas da manhã, na sala 1, eu tenho, sei lá, Baby Class. Aí você coloca. Na sala 2, eu tenho jazz de 10 a 12 anos. Na sala 3, eu tenho balé adulto avançado. Enfim, claro que você vai fazer num espaço que dê para você escrever melhor. E aí você faz todas as linhas, você vai completando toda essa planilha, colocando todas as turmas. Quando você não tiver turma, por exemplo, 9 horas eu não tenho turma na sala 1 formada. Você deixa um tracinho e aí você vai completar todo esse quadro. Segunda e quarta, terça e quinta, se você tiver o sábado, você coloca o sábado, você vai criando quantas colunas e quantas linhas foram necessárias, claro, adaptando para o tamanho, para a sua realidade na sua escola. Agora, até aí, nenhuma grande novidade. Qual é o grande barato? Qual é a grande sacada do mapa de clareza de turmas? Primeiro, é o que eu faço. Toda sexta-feira, às 3 horas, eu sento com a minha equipe, analiso cada ponto desse mapa de clareza de turmas. Então, eu olho exatamente para o meu quadro, sentado numa cadeira, eu consigo ver toda a minha unidade, eu consigo ver todas as escolas. No caso aqui que a gente, para cada unidade, tem um quadro. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um quadradinho desse aqui, e vou ampliar ele, porque você vai ver que a gente vai anotar umas informações aqui que são interessantes, que é o seguinte. Então, na minha turma de segunda e quarta, às 8 horas de Baby Class, eu tenho lá 10 alunas. Jazz iniciante, eu tenho 4 alunas. O que a gente faz? Primeiro, é uma política nossa aqui. A gente não mantém turmas que tenha menos de 5 alunos. A gente acha que não é interessante para nós. E tá tudo bem se você tiver turma com 2 alunos ou mesmo com 1 aluna. Isso é uma política nossa, não tem nem certo nem errado. Para nós, a gente determinou que turmas com menos de 5 alunos, o que a gente faz? A gente bota um alerta. A gente destaca essa turma. Exatamente isso aqui que eu faço. Em todo o meu quadrado, em toda a minha planilha, todas as turmas que tiver menos de 5 alunos, a gente vai lá e destaca ela. As turmas que têm 10 ou acima de 5 alunos, ela continua num formato, sem nenhum destaque. Porém, a gente faz uma outra observação. Se essa turma tem mais alunos do que na semana anterior, por exemplo, se eu cheguei aqui agora, preenchi 10 alunos, e eu vejo que na semana anterior ela tinha 8 alunos, eu coloco uma bolinha para o alto. Se essa turma tinha 13 alunas na semana anterior e hoje que eu chego aqui para preencher ela tem 10, ou seja, tem menos alunos, o que eu faço? Eu coloco uma bolinha para baixo. Então, quando eu olho o meu quadro, é mais uma informação importante. Eu sei, comparando a turma dessa semana em relação à semana anterior, se ela performou melhor ou pior. Se eu tive mais matrículas durante essa semana ou se eu tive trancamentos durante essa semana. Então, no universo, você imagina aqui na Âmbar eu tenho, por exemplo, em uma unidade mais de 200 turmas. Eu preciso estar focado, olhando de forma muito tempestiva, de imediato, qual é aquela turma que teve, por exemplo, trancamento. Então essa informação ela é importante, ela é relevante para a gente. Quando uma turma está de vermelho, ou seja, menos de 5 alunos, nessa reunião que a gente faz, por exemplo, a gente discute quais são os possíveis problemas ou possíveis causas para essa turma não ter deslanchado ainda. Mas eu trato esses 4 alunos, termino com essa turma e volto lá no início do vídeo que eu estava falando das combinações que a gente pode ter para fazer com que essa turma seja assertiva. Eu já vi que jazz, iniciante, segunda e quarta, 9 horas da manhã, com o professor X, Y, ela não funcionou. Talvez essa turma funcione lá às 18 horas. Eu boto aqui um jazz iniciante
para essa mesma idade e ela vai ter lá, sei lá, 12, 15 alunos. Só o fato de eu ter mudado de 9 para 18. Por isso que eu estou te falando, não existe, a gente tem que testar, não existe uma absoluta certeza de que uma turma vai funcionar. A gente só vai saber disso quando abrir. Por mais que você já tenha procura, demanda, telefone tocando, as pessoas querendo saber se tem balé para adulto, segunda e quarta ou à noite, aí você, enfim, você tem que estar ali realmente monitorando, ser tempestivo. O importante é você ver de imediato para não ficar insistindo numa turma, por exemplo, de 4 alunos durante 1, 2, 3 meses. Enquanto nesse horário você poderia colocar um sapateado e ter 15 alunos, só pelo fato de ser outra modalidade. Ou, se você vai insistir nessa turma, por exemplo, você está insistindo com discernimento, com embasamento. Você já sabe que essa turma não está evoluindo, mas você está estrategicamente com a sua equipe mantendo, e aí o que você vai fazer para elevar esse número de alunos. A gente também tem ferramentas para isso, a gente tem vídeos falando sobre isso, e assiste aí, procura no nosso canal alguns vídeos que a gente dá algumas estratégias também, ideias de campanhas de marketing, enfim, de vendas para fazer isso acontecer. Mas voltando para cá, isso aqui também é importante, por mais que você tenha 10, 15 ou até mesmo 20 alunos nessa sala, se o pontinho está para baixo, a gente tem que entender de imediato quantos trancamentos foram... Opa, caiu a caneta. Opa, caiu a caneta. Quantos alunos a gente tinha semana passada? Por que eles trancaram? A gente entender isso. Qual foi o motivo? Porque também é importante essa informação para a gente não chegar semana que vem e de novo ter um pontinho para baixo. Na próxima semana, a nossa ação vai ser de imediato para fazer com que a bolinha volte para cima e que eu tenha lá, sei lá, 18 alunos. E uma outra informação importante, claro, a mais importante de todas, talvez uma das mais importantes de todas, é o seguinte: no final da planilha, a gente totaliza. Claro, eu coloco assim, semana atual, o número de alunos que eu tenho, e semana anterior, quantos eu tinha. E um espaço para observações, porque quando a gente finaliza, a gente sempre delibera alguma ação. O que a gente vai fazer com a turma que diminuiu, com a turma A, B, C ou D, mas o importante é você ser pontual, não postergar, não procrastinar na estratégia que você vai tomar para tentar reverter as turmas que não vão bem e potencializar aquelas que vão bem. Bom, esse é o mapa de clareza de turmas, espero que ela seja uma ferramenta útil para você. Eu realmente não vejo uma escola evoluir com o número de alunos sem ter um tratamento direto, sem ser pontual, e essa é uma ferramenta que eu uso há mais de, vou falar aí, 15 anos aqui na Amba. É uma estratégia, uma ferramenta que deu muito certo aqui para gente, e se fez sentido para você, agora vai lá e faz.